Olá e sejam bem-vindos ao Linkbooks, o canal que lê livros e autores que foram mencionados por outros livros e por outros autores. Hoje trago-vos um desses livros, que se chama Maus, de Art Spiegelman. Eu sei, estão aqui dois, eu explico tudo já a seguir. Antes de mais, muito obrigada pelo vosso interesse neste vídeo, onde vos vou falar um bocadinho sobre o livro Maus, de Art Spiegelman. Maus é uma banda desenhada que fala sobre o Holocausto. O livro que me trouxe até aqui foi o livro Beatriz e Virgílio, de Yann Martel. Esse livro também fala sobre o Holocausto, também utiliza animais para contar a sua história, mas acabam aí as semelhanças entre um e outro livro. Eu gostei bastante de Beatriz e Virgílio e vou deixar, isto foi antes da fase de ter canal, portanto só tinha o blog, eu vou deixar em baixo o link, já foi lido em 2014, portanto já lá vai algum tempo para poder falar agora sobre ele, mas lembro-me que me impressionou muitíssimo a estrutura do livro, utiliza animais, utiliza uma peça teatral, é um livro que me surpreendeu muito, até porque eu tinha lido A Vida de Pi e não gostei particularmente desse livro. Tem algumas coisas bastante positivas esse livro, mas eu também devo dizer que foi na altura em que saiu o filme, todo o hype, todo o mediatismo que envolveu o livro não ajudou, normalmente nunca me ajuda. As expectativas ficam sempre aquém daquilo que eu espero nesse tipo de livros, mas tinham-me oferecido o livro e eu li e não gostei particularmente. Quando li Beatriz e Virgílio, realmente fiquei bastante impressionada, não era nada daquilo que eu estava à espera e é um livro que eu aconselho, embora eu acho que não é um livro para toda a gente, eu acho que é um livro que desafia um bocadinho, Mas para falar de Maus, portanto, Beatriz e Virgílio mencionou Maus, de Art Spiegelman, e eu vi então ler o Maus, mas não foi só por causa desse livro, também a Bárbara do canal Delicada como um Elefante, numa iniciativa aqui da comunidade Booktube, em que booktubers sugeriam livros que gostariam que os outros booktubers lessem, e eu tive a sorte de a Bárbara incluir o Maus num dos livros que gostaria de saber a minha opinião. Portanto, para além de Yann Martel, também Bárbara do canal Delicada como um Elefante, e muito lhes agradeço aos dois, porque, Yann, estás aí? Porque eu gostei mesmo muito deste livro. Este livro fala do Holocausto, utiliza animais, mas realmente não é bem estas duas características que me fizeram adorar o livro. O livro é vencedor de um Pulitzer, portanto não sou só eu que o adoro, mas eu gostei, sim, que se utilizassem animais para contar a história. Os judeus são ratinhos, temos os gatos, que são os nazis perseguidores. Temos também, por exemplo, os franceses, que são os sapos, os cães, que são os americanos, não é? Que vêm afugentar os gatos e salvar os ratos, não é? Isto tudo figurativo, usando a técnica da fábula, não é? Usando os animais para contar a história. Está particularmente bem feita, as analogias são muito boas e ajuda, uma vez que isto é uma BD, ajuda muito a contar a história. É a preto e branco, o que também penso que é muito positivo nesta história. Está muito bem conseguido. E fala-nos também do Holocausto, um tema bastante batido, mas que não se esgotou. E tanto que não se esgotou que eu ao ler, eu já li muitas coisas sobre o Holocausto, e eu ao ler este livro ainda houve aqui um ou dois momentos de coisas que me... os tais murros no estômago e que me emocionaram bastante. Portanto, em termos da história sobre o Holocausto, é uma história bem contada. Em termos da forma como está contada em BD, resulta muito bem, utilizando os animais, está tudo muito bom, gostei mesmo muito. Mas para além disso, o Art conta a história do seu pai, que é um sobrevivente do Holocausto. E ele conta a sua própria história da relação entre pai e filho. Ele também acaba por ser vítima do Holocausto, por tudo aquilo que o Holocausto provocou no seu pai, como o modificou na sua família, não só no seu pai.
Então temos a história do seu pai, temos a história dele, a relação entre os dois, e temos também a história de como este livro foi escrito. Temos várias partes que nos mostram o caminho que o autor fez para escrever esta história, as dificuldades e as suas dúvidas, os seus próprios problemas pessoais, e achei tudo isto faz um conjunto muito bom. Dei 5 estrelas e é um exemplo de que a banda desenhada, as novelas gráficas, não são de todo um género, um formato inferior, que as histórias podem ser contadas de uma forma muito boa, muito completa, e se faltam as palavras, temos as imagens, e quando estes 2 elementos são assim tão bem utilizados para contar uma história, resulta numa obra que eu aconselho a toda a gente. E é também por isso que eu dou 5, porque aconselho a todos. Então podem ser lidos por adultos e por jovens, portanto a partir também de uma certa idade. Isto não é um livro infantil, é um livro que eu recomendo a partir da adolescência, não é? Pré-adolescência, adolescência. E penso então que os jovens que ainda estão a aprender sobre o Holocausto podem tirar daqui muito, e os adultos a mesma coisa. Tem aqui um bom livro para lerem e que muito vos aconselho. A única coisa que me aconteceu aqui, e agora vou explicar porque é que tenho aqui 2 edições. Art Spiegelman lançou primeiro este livro, Mouse, a história de um sobrevivente. Ok? Depois de ter ganho o Pulitzer com Mouse, a história de um sobrevivente, Art Spiegelman continua a sua história. Temos aqui a história de um sobrevivente, primeira parte, o meu pai sangue a história, e a segunda parte, e aqui começaram os meus problemas. Este livro só tem mesmo a primeira parte. Eu, quando fui à biblioteca, trouxe este livro, apercebi-me que depois tinha continuação, e depois tive de voltar, e na outra biblioteca municipal tinha então a história completa, a primeira e a segunda parte. Houve apenas aqui um pequeno aspecto que eu não gostei, mas que podem ultrapassar perfeitamente se não lerem esta história assim em separado. Se comprarem a edição, que é que se vende agora também, portanto, provavelmente não vão ter este problema. O que é que me aconteceu? O pai de Art Spiegelman, nesta história, fala normalmente, sem qualquer sotaque estrangeiro. E neste, de repente, eu li primeiro aqui, e de repente, quando começo aqui a ler, o pai tem um sotaque e bastante carregado. Ter começado a ler a história com o pai sem sotaque e depois, de repente, ter um sotaque fez-me um bocadinho de confusão. Tenho aqui um exemplo. O pai está a contar a história do campo de concentração e então diz assim, sem sotaque. Depois fomos transferidos para um campo perto de Nuremberg que já albergava muitos prisioneiros de guerra. Os judeus foram separados dos outros. E aqui diz, levaram a nós para um sítio perto de Nuremberg onde estavam muitos prisioneiros. Os judeus eles puseram de parte. Portanto, há aqui uma diferença grande e muitas vezes o sotaque aqui até me parece um bocadinho exagerado, uma vez que nós sabemos na história que o pai de Art Spiegelman já falava inglês ainda na Polónia, ainda antes da guerra, e que depois terá vindo para os Estados Unidos e já vivia lá há bastante tempo, mas supostamente isto foi uma exigência do próprio autor de incluir o sotaque do seu pai, a forma de falar do seu pai, para melhor ilustrar a forma como ele era na realidade. No entanto, lá está, se começarem a ler aqui, eu penso que não há problema nenhum. É um bocadinho forte e carregado o sotaque, mas eu penso que se habituam muito facilmente, e o problema mesmo foi eu ter começado a ler sem sotaque e de repente o homem tem aqui um sotaque, e um sotaque bastante carregado. E é isto que eu tenho para vos dizer acerca de Mouse. Recomendo vivamente a leitura deste livro, penso que não se irão arrepender. Quanto a referências literárias, a outros livros mencionados ou autores que tenho encontrado no Mouse, apenas encontrei na segunda parte desta leitura, e foi o seguinte. Foi uma referência a Samuel Beckett, que diz assim, Samuel Beckett disse uma vez,
Cada palavra é como uma mancha desnecessária no silêncio e no nada. Foi esta frase que encontrei. Considero uma referência literária, uma alusão a um outro autor. E eu já até li um livro de Samuel Beckett, mas que ainda não deixei aqui a minha opinião, portanto vou aproveitar esta deixa. O próximo vídeo será sobre estas duas obras de Samuel Beckett, Krapp's Last Tape e Embers, que ficam ligados ao Mouse de Art Spiegelman, por causa desta citação de Samuel Beckett encontrada na segunda parte do Mouse. E assim concluo este vídeo, espero que tenham gostado. Digam-me se já leram o Mouse, se gostaram, se são da mesma opinião do que eu ou não, se gostam de livros sobre o Holocausto e se já agora, se já leram alguma coisa de Samuel Beckett que ficou aqui ligado. Desejo-vos boas leituras e até ao próximo vídeo.